Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e é um prazer tê-los aí desse lado. Hoje venho apresentar mais uma entrevista. Refiro-me ao criador Paulo Fernandes. Uma pessoa com um grande conhecimento e uma grande disponibilidade para ajudar quem precisa. Tenho tido algumas conversas com alguns subscritores aqui do canal e também com alguns criadores que acharam interessante aquela entrevista que eu fiz, aquele direto que eu fiz com 5 juízes e pediram-me para manter esta dinâmica. Portanto, eu vou tentar, pelo menos uma vez por mês, conseguir juntar à mesma mesa, através de um direto, 3, 4 ou 5 juízes de espécies diferentes para responderem às vossas questões, ok, pessoal? Posso-vos dizer que neste momento já tenho 2 juízes apalavrados que disponibilizaram-se para entrarem e para fazerem parte da próxima pandilha de juízes que irão responder às vossas questões. Prometo no decorrer dos próximos dias efetuar um vídeo a falar única e exclusivamente sobre essa situação, a qual poderão começar desde já a colocarem as questões que querem ver respondidas, até por forma, depois quando chegar o dia do direto, não ficarem tristes por verem que as questões colocadas no direto não conseguem ser todas respondidas, ok pessoal? Deixo-vos então com a primeira parte da entrevista. Olha, quero desde mais agradecer a tua disponibilidade para fazeres uma entrevista aqui para o canal Canaril Santos Costa. Eu iria começar por pedir que te apresentasses aqui ao pessoal, ou seja, que te identificasses, dissesse o teu nome, onde é que vives e que tipo de aves querias no momento. Muito bem. O meu nome é Paulo Fernandes, tenho 55 anos, vivo agora na zona de Sintra e crio canários, essencialmente, mas também periquitos. Mas os canários são, de facto, aqueles que eu mais gosto de criar. Lembras-te da primeira ave que tiveste? Olha, de facto, os primeiros mesmo foram periquitos. Acho que foi quando eu acabei a 4ª classe, acho que agora é 4º ano. O meu pai, portanto, foi-me buscar à escola, fui o melhor aluno e não sei o quê, vinha todo satisfeito. E na altura morávamos em Beja, o meu pai é da Força Aérea, e passámos numa casa de animais. Eu ficava sempre a ver os passarinhos, uma paixão enorme. Então nesse dia ele diz-me assim, então o que é que tu gostavas de ter? E eu, tal, não sei o quê. Ele já sabia que eu gostava muito de periquitos. Tal, não sei o quê. Então pronto, ofereceu-me um casal de periquitos. Ora, qual não foi o meu espanto quando eu cheguei a casa? É impressionante. Ele tinha construído num canto de uma parede, de uma varanda, uma gaiola enorme. E então já lá estavam porque ele sabia que eu gostava de periquitos, então já lá tinham os 2 ninhos. Espetacular. Tudo XPTO preparado para receber as aves. Durante muito tempo aquilo foi mesmo... aliás, eu queria periquitos durante 4 ou 5 anos. Exato. Depois, houve uma coisa que, pronto, não gostava muito, mas isso também era fruto da minha inexperiência, também era novito, não percebia muito. Então portanto, os periquitos reproduzem-se muito bem, não é? Sim. E então, o que é que acontece? As fêmeas começavam a disputar os ninhos. De vez em quando era cada guerra. Eu aquilo, às vezes iam lá para o fundo da gaiola, enroscadas umas nas outras, e eu assim, e depois, às vezes, até com sangue e tudo, e assim, pronto, não, isso era uma coisa que não, pronto, mas eu é que não sabia fazer as coisas. Claro. Eu tinha os periquitos em colónia, e, portanto, às vezes é mais difícil nós controlarmos determinadas coisas. Claro. Depois, mais tarde, foi os canários que tu gostas muito também, que são os glossers. Aliás, era a minha paixão, os canários, pronto, e durante algum tempo tive alguns, mas sem ser profissional, obviamente tinha 3 ou 4 casalitos e ia fazer as minhas criações, não é? Eu só mais tarde, quando isto se tornou mais sério, é que comprei mesmo, portanto, a um criador,
muito bom, já tinha ganho uns prémios, etc. Portanto, comprei 2 casais de canários vermelhos e 2 de vermelhos mosaicos. Pronto, essa Viraste foi a para a minha cor última. depois, passaste do porte para a cor. Exatamente. Exato, exato. Portanto, foi assim. Então, entretanto, sei que no momento, para além dos periquitos, querias canários, sendo que referimos a canários arlequim português, certo? Exatamente. É o meu canário de eleição. Fala-me um bocadinho como é que conheceste a raça, como é que te apaixonaste pela raça. Olha, isto é assim. Eu tenho, portanto, aqui em minha casa, na zona de Sintra, tenho a minha varanda, que é o meu canil, não é? Portanto, onde eu consigo ter aqui alguns casais. Mas depois, epá, onde efetivamente tenho mais condições, mais espaço, é num canaril, como já tinha dito, que, com mais duas pessoas, portanto somos 3, então aí sim, pronto, temos mais aves. Mas relativamente aos arlequins, que pronto, são os meus preferidos e aqueles aos quais eu dedico a maior parte do tempo, curiosamente fiquei apaixonado pelos arlequins em 2010, precisamente quando a raça foi homologada no Mundial de Exato, Santa Maria da Feira. exato. De qualquer forma, só comecei mesmo, tanto a sério, a criar arlequins em 2013. Portanto, adquiri alguns exemplares a criadores que, pronto, na altura eram os que eu considerava melhores, né? Ou pelo menos aqueles que Exatamente. apareciam mais no Facebook, e fui fazendo as minhas linhas. Portanto, o canário arlequim português é um canário fantástico. Eu sei que, pronto, cada um tem os seus gostos, mas de facto é uma das características que diferencia dos outros é precisamente a pluralidade. Eu, inicialmente, nos canários de cor, pronto, eles eram muito semelhantes, portanto não havia... E, de facto, o arlequim traz esta pluralidade, portanto, são sempre diferentes. É, aliás, eu penso que até em termos de criação nós nunca sabemos muito bem o que é que poderá sair dali ou não, não é? Pá, de facto, é um desafio enorme. Exato, É um desafio enorme. Tu nunca tens um ninho igual. Nunca exato, tens um ninho exato. igual. Portanto, é impressionante. E depois é uma ave fácil de criar, mas ao mesmo tempo com uma exigência para se tirar exemplares da eleição Muito grande. efetivamente muito grande. Exatamente. Mas é um constante desafio porque reúne, portanto, na mesma raça, tu tens conhecimentos próprios dos canários de cor, não é? Exato. Mas, cumulativamente, também devemos dominar aspectos relacionados com os canários de porte. De porte. E Portanto, exatamente porque o canário, o arlequim português, é um canário de porte para todos os efeitos, não é? exatamente. Portanto, Exato, deve exato. ter uma determinada posição no poleiro, deve ser altiva, de 60 graus, o corpo deve ser alongado e esguio, um arlequim tem que ter um tamanho de 16 centímetros, Exato. pronto, mais ou menos, não é? Portanto, os juízes têm essa percepção. E depois no que diz respeito à cor e à distribuição da melanina, para ir à exposição o arlequim tem que ser variegado, ou Exato. equilibradamente variegado. Ou seja, diz-me uma coisa, Paulo. Todas as aves que não sejam variegadas são aves que não são julgáveis, certo? São aves que são E, usadas única e exclusivamente para criação. exatamente, portanto elas apenas não podem ir às exposições, não é? Ok. Mas são aves Uma coisa- estritamente necessárias para se conseguir tirar arlequins com qualidade para irem a exposições, certo? Exatamente, portanto nós temos aqui uma limitação que tem a ver com a cor, não é? Portanto, Exato. ou seja, e a distribuição da melanina. Portanto, o arlequim tem que ser variegado, portanto, e só assim é que pode ir à exposição, não é? Tem de ser equilibradamente variegado, só assim é que pode ir à exposição. Caso não seja equilibradamente variegado, não pode. Contudo, não deixa de ser arlequim, não é? Portanto, Exatamente. às vezes, portanto, algumas pessoas mais curiosas, então, mas não é puro, então, mas o arlequim, qual é o arlequim puro? Os arlequins são arlequins, ponto, não é? Exatamente. Não há puro ou menos puro. Exato, exato. Até porque sabemos que o desejado variegado geneticamente não se consegue fixar, não é? Por isso são todos diferentes. E acreditas que num Eh, futuro próximo seja possível fixar essa característica do variegado ou que vai ser sempre assim? Sinceramente,
Pronto, por exemplo, nós temos aqueles matizes dos dálmatas, por exemplo, né, e noutros animais. Epá, eu penso que aqui no caso dos canários e nesta raça do Arlequim, não me parece que seja possível fixar. Por muito Embora. trabalho que seja feito ao longo dos anos, vai ser muito difícil. Exatamente. Mas sim, quer dizer, há uma tendência. Se tu fores juntando, acredito que se juntares um variegado com um variegado, não saem todos variegados. Saem lânicos, saem Lá está, limpos, exatamente. e saem variegados, mas pronto, se juntares variegados sempre com variegados, eu penso que chega a uma certa altura que eventualmente Só irão terás sair mais variegados, ou a grande variegados, maioria. não é? Exato. Agora, se tu quiseres um variegado logo na primeira postura, digamos assim, é juntar um melânico com um lipocrómico, não é? Portanto, normalmente não os variegados. Agora, também refiro outra coisa. Por exemplo, existe um mito junto de alguns criadores em que só melanina negra é permitida em exposições. Ok. Na verdade, o standard nada diz em relação à cor da melanina. Portanto, assim, tal como a negra, que é uma melanina oxidada, isto é conversa de canário de cor. De cor, sim, mas é muito importante no Arlequim, exatamente, sem dúvida. Aliás, porque o Arlequim, quando foi pensado como um canário de cor. Mais tarde é que foi homologado como um canário de corte. Exato. Exatamente. Portanto, a melanina negra, portanto, que é uma melanina oxidada, tem, por exemplo, portanto, também há canários que têm a melanina castanha, exato. Ok? E que também é permitida nas exposições. Portanto, o standard nada diz em relação à melanina. E depois temos as cores diluídas dessas melaninas. Portanto, no caso da negra, portanto, temos depois o diluído ágata, e no caso dos castanhos, temos depois o diluído Isabel. São aves que neste momento, tendo essas características, não são julgáveis. É isso que estás a dizer? Não. São perfeitamente julgáveis. O que não são julgáveis tem a ver com as aves serem ou totalmente lipocrómicas ou totalmente melânicas. Ou seja, quando não são variegadas. Agora, a cor da melanina, o standard nada diz. Portanto, podem eu estou a compreender. O standard nada diz, mas no paulas. momento nós vemos aves dessas a serem expostas e a serem classificadas. Sim, já tive aves dessas a serem expostas e serem classificadas. Contudo, existe um pequeno mito que parece que essas aves não... Pronto, era aí que eu estava a querer chegar. Parece que existe algum entrave, alguma dificuldade na aceitação dessas aves, não é? Exatamente. Posso dizer que até há várias mutações opalas. Nada a ver? Vamos lá ver. O que importa é que o Arlequim tenha porte e seja variegado. Mas já agora, se me permites uma curiosidade, o professor Armando Moreno, pronto, que foi o pai da raça, o pai da raça, trabalhava precisamente com estas melaninas nos seus últimos dias de vida. Ou seja, ele andava a criar diluídos antes de falecer, certo? Exatamente. Foi isso mesmo. Enfim. Olha, amigo, diz-me outra coisa. És sócio de que clube ou de que clubes? Ora, bem, o meu primeiro clube, do qual me tornei sócio, foi o Clube do Canário Arlequim Português, em 2010. Ainda guardo o cartão original, porque, pronto, parece que o clube teve aí um interregno, enfim, pronto, quando falei com o presidente do clube, o nosso amigo Armindo Tavares, portanto, apesar de eu ter o meu cartão, portanto, mas já não havia dados sobre cotas, nem nada disso, então, pronto, fiz uma nova, portanto, penso que regressei em 2019 outra vez, portanto, ao clube. Mas tu conheceste-me enquanto sócio da AP, portanto, desde sempre fui sócio da AP. Onde também já fui presidente de um par de anos. Nós fizemos parte numa direção, exatamente, sem dúvida. Exatamente. Em Portugal sou sócio destes dois clubes. Mas já agora, uma curiosidade, também sou sócio de um clube holandês, que é o mais antigo da Europa, que é o Lucínia, da qual, tanto foi feita uma, não sei se estás recordado, uma germinação em que nós, na altura, portanto, até fizemos
viagem com várias pessoas, tanto uma comitiva, e fomos fazer uma exposição sobre o arlequim português, precisamente na Holanda, com amigos que nós tínhamos. Relembrar que a germinação foi feita entre a AP e esse clube. Entre a AP e o clube Luxínia, exatamente. Caso foi uma jornada muito interessante. Olha, relativamente às exposições, costumas pôr as tuas aves? Se sim, onde? Olha, todos os anos faço uma gestão das exposições. Naturalmente escolho as melhores aves, não é? E exponho em exposições regionais ou em monográficas. Pronto, normalmente estou-me a referir ao arlequim, que existem as monográficas. Nem sempre vou, mas normalmente estou presente. São um bocadinho parecidas às one day shows dos Glossers, não é? Basicamente. Exatamente. São exposições relativamente curtas, não é? Exatamente, que são as que eu mais gosto porque não se estressam as aves, é muito clean, muito rápido, são mesmo as que eu prefiro. Porque depois as outras já há sempre aqui um stress para as aves, pronto, enfim, que é diferente. São alterações drásticas em termos de alimentação, em termos de iluminação, em termos de movimento de pessoas à volta das aves às quais não estão habituadas. É muito stress para a ave, Tanto que o que acontece muitas vezes é que as aves vêm das exposições e depois têm que ter ali um período de quarentena e têm que estar a recompor-se daquele stress todo, porque e acontece a miúdo que muitas vezes essas aves depois vão criar e têm maus resultados. Não é por nada que existe aquele mito de que, por norma, e os criadores mais antigos tinham muito esta forma de pensar, de que as aves para exposições não deveriam de ser as aves para criar. Exatamente por causa disso, porque as aves são exploradas de tal forma que normalmente depois nunca estão em condições para criar na época seguinte. Exatamente. Só que às vezes elas são tão boas, apanharam temos que as manter, como é óbvio, claro. Isto é um jogo com um pouco de paciência, não é? Claro que sim. Agora, também já, pronto, vou sempre aos campeonatos nacionais, já fui campeão nacional, e agora... gostava de ser campeão do mundo. É o próximo passo. E aí não há hipótese, aí as aves têm que ficar vários dias, porque nesse tipo de exposições, com essa quantidade de aves, é praticamente impossível organizar uma monográfica ou uma one day show, ou quer que seja minimamente parecida. É totalmente impossível. Eu sou apologista de que as exposições regionais deveriam ser feitas todas no formato de one day show, ou seja, a pessoa largava a ave na véspera, ou quando muito no início do dia da exposição, a ave era julgada até por volta da hora do almoço e depois ficava exposta até ao final do dia. Chegando ao final do dia, a ave era entregue ao criador e vinha para o seu aviário. Isto, para mim, era assim que deveriam ser as exposições regionais, até porque as exposições regionais normalmente não trazem muita gente. Pois, de facto. Concordo plenamente. Depois, relativamente a nacionais e mundiais, é que a situação é completamente diferente, porque já estamos a falar de uma grande quantidade de aves, não é? Quase impossível em termos... já exige uma organização... Em termos logísticos, claro. Logística, a parte comercial também que é fundamental. Exatamente. Para todo... Vamos lá ver. Não compensa estar a montar um stand de manhã para desmontar o stand ao final do dia, como é óbvio, não é? Nem faz sentido. Exatamente. Eu lembro que na AP, na altura, até estávamos a organizar, por exemplo, íamos lá, alguns criadores, e mostrávamos as nossas aves. Exato. E falavam um bocadinho ali, como faziam, aliás, com os Glossers e com os Yorkshires, na Inglaterra, não era? Não, nós tentámos também fazer algumas vezes, mas nem sempre resultou. Agora, pronto, também já participei em exposições regionais de outros países, nomeadamente na Holanda, e até foi uma dessas que apanhei. Apanhei 94 pontos num arlequim, foi a minha melhor pontuação de sempre. Se calhar de alguma forma favorecida, né? mas pronto, não deixa de ser 94 pontos. 94 pontos é tipo o topo, porque sem nunca ninguém chega, não é? Claro, exatamente. Passa com 94 ou com 95 pontos, já é o top, é o máximo. Extraordinário. Exatamente. Olha, amigo, em termos de alimentação, costumas utilizar durante todo o ano a mesma alimentação ou vais alterando consoante a fase da época? Não, vou alterando. Vou alterando a alimentação. E em termos de sementes, mantém sempre a mesma mistura de sementes durante todo o ano ou também alteras consoante a fase da época?
Não, o que eu faço é, por exemplo, há alturas em que dou, portanto, a mistura é menos rica, não é? Menos rica. Pronto, para que. Sabes que eu tenho, pronto, a questão da nutrição é fundamental nas aves. Epá, e parece-me que muitas vezes nós esquecemos disso, epá, e queremos dar muito, porque o dar muito parece que as aves ficam melhores. Mas não. Já tenho visto criadores só do alpista. Sim. Não é? Eu aconselho de um outro criador também, um grande criador, estou a tentar introduzir um pouco do C19, não sei se tens, pronto, na alpista, eu vou ver se resulta, portanto é uma das experiências que nós, como criadores, vamos sempre fazendo experiências, não é? Claro, eu penso que uma das vantagens é eventualmente retirar alguma umidade que as sementes possam ter, que desde logo pode ser importante para prevenir o aparecimento de fungos. E até alguns pós que as sementes também normalmente têm, normalmente essa comida assim extrusada não tem. Exatamente. Em termos de diarreias, penso também é melhor. Em termos de fezes, penso que as fezes também são mais sólidas. E pelo que me dizem, porque eu não tenho experiência, mas penso que tem muito a ver com essa situação das fezes. E até penso que em termos de odor e tudo, o odor é diferente, ou seja, é mais suave. Mas isto é de pessoas, criadores que usam, que eu vou falando, exatamente. Precisamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Como é que estás a fazer? Estás a racionar, não é? Deixas um comedor com esse tipo de comida, outro comedor com sementes, vais alterando, não é? Não, tenho agora misturado. Misturado. Portanto, umas nas outras. Parece assim um pouco estranho, mas e como estou numa fase inicial, estou, portanto, em observação. Portanto, estou a ver como é que elas fazem. Portanto, eu tenho que ver. Elas, ao princípio, não pegavam. Portanto, a minha experiência também não é muito, mas portanto, elas não estão a comer muito. Portanto, é o que eu tenho reparado. É normal, eu penso que numa fase inicial é assim que se processa. Exatamente. Se calhar agora, o que é que eu vou fazer? Vou tirar, portanto, vou se calhar a ver aí um dia ou dois que vou tentar meter só aquilo, a ver se elas pelo menos experimentam. Exatamente. Estás a ver? Mas pronto, isto faz parte agora. Tentativa e erro. Exatamente. É mesmo assim. Com calma e com cuidado, para não criar aqui nenhum, ainda por cima estamos à altura das criações, claro. Exatamente. Qualquer alteração é um grande choque para as aves, exatamente. Mas já o que eu estou a fazer é nas novas, portanto, nas aves jovens. Portanto, tentar habituá-las logo desde a independência. Exatamente. E depois as outras só quando forem para a muda é que vou introduzir esta pequena alteração. E pronto, vamos ver se resulta, não é? Resulta ou não. Claro. Acho que sim. Claro. Olha, em termos de papas, administras papa seca, úmida ou ambas? Eu uso uma papa seca. E depois, como uso a pérola, portanto, misturo, não é? Portanto, a papa úmida de per si não sou muito adepto. Não sou muito adepto porque tenho que mitigar tudo o que é risco de apanhar fungos e isso tudo. É? Portanto, não, pronto, e até tenho algum cuidado, portanto, a meter as papas dentro de recipientes, bem fechadas, etc., para não estarem ao ar, portanto, que isso é a pior coisa que se pode fazer. Agora, gosto mais das secas e como uso agora a pérola nesta altura da criação, portanto, ela fica, enfim, pronto, fica ali mais... Fica envolvida no produto, na pérola em si, exatamente. Eu faço a mesma coisa, mas eu administro sementes germinadas. Aliás, sou muito cuidadoso na forma como faço as sementes germinadas, mas utilizo a papa seca também para esse efeito, ou seja, aquela umidade extra que as sementes germinadas têm. Eu, ao administrar a papa seca, e a papa seca que eu uso é uma papa que absorve a água e engrossa, portanto aproveita esse excesso de umidade que as sementes germinadas têm e acaba por evitar o aparecimento de fungos porque vai chupar essa umidade em excesso, entende? Deve ser mais ou menos o efeito que acabas por fazer com o pérola, mais ou menos. Exatamente. Precisamente. Costumas dar então, na altura da criação, costumas administrar sempre a papa seca com pérola, certo? Exatamente. E fora da altura da criação, costumas dar papa seca? Só a papa seca. Só a papa seca. Pronto. Depois em vez ponho um pouco de cuscuz, pronto, mas nada assim de especial. Ponho depois aquelas coisinhas, não é? Portanto, sementes chia,
Eu vou metendo assim várias sementes para a papa ficar mais equilibrada. Claro. Em termos de vegetais e frutas e legumes, se calhar tens de ter alguma atenção. Estamos a falar de arlequins, não é? A cor, Pois, portanto, a cor, o perigo sempre de pigmentar de forma errada. As penas ficarem amarelas em vez de brancas. Grosso modo é isto. Olha, eu vou-te dizer uma coisa. É assim, eu vejo muitos criadores darem maçãs, frutas, brócolos, tudo bem. Não tenho nada contra isso. Nada, absolutamente. E já fiz o mesmo com as minhas aves. Neste momento, eu não dou frutas às minhas aves. Ok. Portanto, utilizo outras estratégias, portanto, vou às sementes, portanto, tudo o que é nutrientes. E digo muito sinceramente, não tenho qualquer tipo de problema, portanto, as aves estão saudáveis, deixaram de ficar doentes, às vezes andavam ali coisinhas por causa, e tinham até diarreias por causa das maçãs e de tudo. Verduras, sim. E é assim, faz bem, faz bem, não digo que faça mal, mas é assim, os canários na natureza, ou pronto, estamos a falar deste tipo de aves, também existem na natureza, claro. no seu modo original, é assim, são aves granívoras, elas não, quando em vez podem ir depincar um bocadinho de fruta, como também podem, na altura da criação, ter ali uma alimentação também com algum inseto, não é? Mas não é nada. Sim, grande parte é sempre através de sementes. Tirando a altura da primavera, de início das criações, em que apanham as tais sementes germinadas. Exatamente. São as sementes que rebentam, não é? E essas sementes são riquíssimas em aminoácidos e outras substâncias que normalmente as sementes secas não têm. Como nós em cativeiro. Porque é assim, uma coisa é as aves lá fora, não é? Claro. Tanto lá na vida selvagem, outra coisa é em cativeiro. Em cativeiro, elas recebem aquilo que nós lhes damos, não é? Claro. E como tu tens uma pluralidade de oferta em termos daquilo que são os aminoácidos, tudo. Grande, exatamente. Então tu acabas por dar em duplicado, porque se aquilo já tem naquele complexo vitamínico, e depois já tem na outra papa, e depois já tem no outro que tu dás, e porque vai... Sem dúvida, acabas por criar hipervitaminose, ou seja, vitaminas em excesso, que vai provocar diarreias e outras situações às aves. Exatamente. Portanto, raramente dou fruta ou vegetais. Portanto, prefiro praticamente não o fazer. Faço muito de vez em quando. Por exemplo, na altura da muda, dou pepino, um bocadinho de pepino, eles refrescam-se ali um bocadinho, depois tomam o seu banho, enfim, pronto, aquilo também tem ali umas propriedades interessantes para a muda, portanto, aí, pronto, jogamos com isto. Mas não gosto... No geral não és apologista. No geral não sou grande apologista. E dava maçã ou ajuda-me aqueles... espinafres, brócolos... Brócolos, ok. Maçã e brócolos, mais do que isso, nem por isso.